Primeiramente, gostaria de dar um bom dia a todos. Obrigado pela presença do nosso webinar. Hoje um tema polêmico, vamos dizer, que nos últimos meses, desde dezembro, está sendo um tema bem discutido, bem questionado. Nossos usuários estão sempre preocupados, querendo oferecer. Então, a gente fez esse webinar justamente para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, tirarem todas as dúvidas, tirarem aquelas pulgas atrás da orelha, que eu tenho certeza que muita gente tem. Então, a ideia hoje é a gente fazer esse webinar no intuito de um bate-papo mesmo, para vocês se sentirem super à vontade, tá? Exato, perguntas vamos deixar no chat. Como vai ser a dinâmica hoje? O, a gente faz o convidado vai fazer toda a apresentação. Vocês podem ir mandando no chat, não tem problema nenhum. Vão mandando e no final eu faço todos esses apunhado de dúvidas, vamos dizer assim, e eu faço a pergunta para o Otávio, tá bom? Então, vamos acompanhando. Pintou uma dúvida daquele tema, manda no chat que não se preocupe, no final eu vou perguntar para ele, tá bom? E iniciando, mais uma vez, eu gosto até de alertá-los e avisá-los para quem não conhece, mas a Verity mensalmente está promovendo esses webinários, então a gente está fazendo esse ano, como vocês podem perceber, a gente está investindo bastante em trazer informação tanto de reforma tributária quanto de recuperação tributária, por causa que esse ano é um ano aí decisivo, aí os próximos anos, vamos considerar que até 2027 vai ser anos decisivos aí para os nossos trabalhos. Então, a gente está nessa movimentação para trazer essa informação para vocês, em paralelo com a atualização da nossa plataforma. E para aqueles ainda que não nos seguem no canal do YouTube ou do Spotify, começam a seguir, porque a gente agora está fazendo uma temporada de podcasts com convidados do meio tributário, tirando as principais dúvidas que a gente vem recebendo dos nossos usuários. Então, a gente está falando com figuras do tributário e trazendo as dúvidas que vocês, que são usuários, trazem para a gente. Então, a gente já aproveita e faz essa movimentação para vocês, tá? Então, aqueles que não nos seguem ainda no canal do YouTube ou do Spotify, começam a seguir, assistam lá e curtam, compartilhem, fiquem super à vontade. E um outro recadinho também que eu gostaria de mencionar para vocês: toda primeira quarta-feira do mês acontece o Verity Next. O Verity Next é uma atualização das principais funções da plataforma e as principais atualizações da plataforma. Então, para vocês que são usuários, acompanhem, participem, porque é ali que a gente vai trazer as novidades da ferramenta, que a gente está trazendo muita novidade. O último Verity Next foi de 1h30, então, para vocês entenderem todas as novidades, né? E, além disso, atualizações do próprio sistema. Às vezes a gente traz uma função que hoje em dia vocês podem achar que, poxa, poderia ter essa função no sistema. A gente já está colocando para dentro de casa. Então, acompanhem e assistam, tá bom? E vamos agora lá. Bom, me apresentando, sou Luiz Felipe, sou Head de Operações aqui da Verity. Vou ser o host hoje do dia. E eu trouxe um convidado que, além de ser um dos sócios fundadores da Verity, também tem uma bagagem enorme aí na parte tributária. Vou até passar a palavra para o Otávio, para ele se apresentar, porque se eu for. Tem que resumir seu currículo, né, Otávio? Senão a gente vai ficar aqui só falando do seu currículo. Deixa eu passar para você. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Hoje eu vou tirar o chapéu aqui, né, de fundador da Vera para falar como tributarista mesmo, né, de um assunto que é bastante relevante, né? E para isso vou falar um pouco do meu background tributário aí, né, de como, né, eu me desenvolvi ao longo da carreira, só para vocês entenderem um pouco, né, o movimento e a perspectiva que eu estou falando, né? Então, bom, eu sou um advogado tributarista, né? Eu já tenho aí 23 para 24 anos de atuação, né, como advogado já, né, além de outros anos, né, como estagiário, trainee, enfim. E me dedico aí desde o início realmente à área tributária, né? Sou formado pela PUC Campinas aqui, mas logo recém-formado iniciei
à época, a especialização de Direito Tributário da PUC São Paulo, né, do professor Paulo de Barros Carvalho, que era a época, né, o que havia de mais aí, né, interessante nessa área, as discussões que mais floresciam na área tributária vinham ali da PUC São Paulo à época, né? E depois, logo depois, já me identifiquei também que, para ser um tributarista mais completo, né, eu deveria continuar me aprofundando nas questões jurídicas, né, tributárias, mas também começar a identificar também e aprender cada vez mais as questões técnicas, contábeis, operacionais, fiscais realmente dos tributos, porque eu entendia que as soluções, de maneira geral, tributárias, não somente passariam por aquela questão legal de identificação e análise dos dispositivos legais, né, enfim, e que mesmo nas questões contenciosas, né, que iam para o judiciário, o entendimento da operação tributária fazia toda a diferença. E daí iniciei um longo caminho também de formação. Não sou formado em contabilidade, mas tenho muitos cursos em contabilidade e contabilidade fiscal, MBA pela Fundação Getúlio Vargas nessa área também, auditoria e tributos, né, auditoria, contabilidade de tributos. E depois o último passo acadêmico realmente que eu dei foi um curso de mestrado em Direito, né, em Direito Tributário, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, na verdade, né, de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. A primeira turma do mestrado profissional, participei lá, uma turma super legal, que tinha muita gente boa que participou dessa turma e foi realmente uma experiência muito interessante. Desde então, né, eu continuei aprofundando na minha questão tributária, porque né, sou também head fundador de um escritório bastante atuante na área tributária, que é o Finoc Ustra, né, do qual, inclusive, começamos as primeiras ideias, né, realmente, de ter uma ferramenta, veio de lá, e quando a gente percebeu que realmente essa ferramenta podia trazer muitos benefícios, a gente entendeu que fazia muito sentido levar isso para o mercado geral, e daí, né, surgiu a Verot, né, realmente, que tem aí alcançado muito sucesso, né, Felipe? Mas o ponto é que essa experiência profissional acumulada com a experiência técnica de estudos realmente trouxe aí uma bagagem relativa de experiência em relação ao assunto, e é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês, né? Hoje, cada vez mais eu venho me dedicando a questões mais gerenciais, executivas, né, do escritório, não estou mais atuando 100% na área técnica, né? Mas sempre fui um advogado, dentre as temáticas tributárias, embora navegue em boa parte delas, a minha principal é de tributação indireta, né? Então, tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando, né? Então, é o assunto que eu mais me dediquei ao longo da minha carreira. Então, espero poder contribuir um pouco com uma visão minha, né? Eu acho que tem vários pontos aqui, o Felipe vai poder falar, Felipe, eventualmente, sobre questões bastante técnicas, operacionais, muitas vezes né, aspectos de operação de nota fiscal, etc. Mas eu quero trazer um ponto aqui, que foi um ponto também que eu desenvolvi bastante ao longo da minha experiência, que é um ponto de realmente ver as oportunidades que estão implícitas ou explícitas dentro de uma temática tributária, e como essa especificamente, exclusão do CMST, da base de PIS/COFINS, vocês sabem que já é uma oportunidade em si, e eu vou tentar decompor essa oportunidade, falar um pouquinho de quais são os aspectos aí que devem ser considerados, eventualmente até de risco, mas também olhando oportunidades que derivam dessa temática, e muitas delas que a gente não está nem botando tanta atenção no radar. Então, essa é a minha intenção aqui com vocês hoje, tá bom? Daí, se tudo ok, eu vou começar. Acho que o Russo falou que não está conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo, gente? Você está me ouvindo, Felipe? Eu tô normal. Pessoal, vocês estão me ouvindo? O Hudson falou que não está me ouvindo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. O meu som está no máximo. Hudson, Normal, dá uma ouço olhada bem. se não é alguma coisa no seu computador, que o pessoal está dizendo que ouve bem aqui, tá? Exato. Às vezes, Hudson, tenta entrar e sair, não se preocupe. Assim que você entrar e sair, vai aparecer aqui e a gente coloca para dentro de casa. Tenta fazer isso. Mas, Otávio, novamente, agradeço aí a disponibilidade pelo tempo dedicado e por todo o conteúdo que você vai passar. E pode começar, o pessoal está ansioso. Legal, boa. Bom, pessoal, então, para começar, eu vou falar um pouquinho, vou fazer alguma introdução mais teórica desse assunto, tá? Para depois a gente ir para discussão nesses pontos que eu coloquei para vocês, tá?
Então, bom, nós estamos falando aí, né, de uma discussão que tem origem, né, naquela que foi a principal discussão tributária, pelo menos até então, né, na área tributária, né, que foi justamente a chamada tese do século, né, que era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Aliás, essa discussão foi a que a Verot iniciou sua operação realmente no mercado, né, oferecendo formatos de cálculo para isso. Bom, o que é importante a gente ressaltar, só grosso modo, né? Acho que isso não é novidade para ninguém, isso é chovendo molhado, mas o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu, num recurso extraordinário vinculante, né, que virou um tema realmente, o tema 69, decidiu que o ICMS não poderia ser base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Quando ele decidiu isso, né, o principal razão, fundamento de decisão foi justamente que o PIS e a COFINS, né, se amparam, né, sob o ponto de vista de base, de hipótese de incidência, de fator gerador, no auferimento de uma receita, né, de um faturamento de uma receita, e que essa receita ela deveria considerar, para fins do PIS e COFINS, isso é importante, né, sempre considerar, porque cada tributo tem a sua hipótese de incidência, seu fato gerador, mas que para fins de PIS e COFINS só deveria considerar aqueles elementos que efetivamente integrassem o patrimônio das pessoas jurídicas, né? Esse foi a pedra angular, a pedra de toque, e justamente por isso que se decidiu que o ICMS, muito embora transitasse, né, na conta, tanto na contabilidade quanto no financeiro de uma empresa, ele, na verdade, por ele já ser uma parcela carimbada, ou seja, parte daquele valor já seria destinado realmente ao Estado, né, ao órgão público, ao Estado, efetivamente, né, ao erário estadual, uma parcela efetiva, que era justamente a parcela do ICMS, este valor não poderia ou não deveria, tecnicamente, ser considerado como receita e faturamento, e, portanto, deveria ser excluído da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, essa foi a razão, acho que isso realmente, esse assunto está bem debatido, né? O que acho que é importante dizer em relação a isso, não se discute mais isso, mas dois pontos aconteceram e que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos falar. O primeiro deles, então, hoje se discute muito, né, qual é a forma de calcular a exclusão do CMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas essa discussão de formas de cálculo, né, acho que o Vitor está aqui também presente na plateia, ele sabe o quanto nós passamos por isso também no momento dessa decisão da exclusão do CMS geral da base de cálculo do PIS e COFINS, né? E naquela época chegamos até a construir vários modelos dentro da ferramenta, porque a gente considerava o modelo realmente do ICMS destacado, que era aquele que a gente sempre acreditou que fosse o vencedor realmente ao final da discussão, mas a gente também considerava, e a Receita chegou a apontar isso em determinados momentos, que uma visão extremamente fiscalista poderia olhar, por exemplo, o débito efetivo do ICMS como o fator a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Então, ou seja, aquele valor que eu recolho via guia realmente para o Estado ou via outras formas para o Estado. E também havia uma linha que dizia que do mesmo jeito que eu tenho que tirar o ICMS destacado, incidido ali na saída, eu também deveria tirar o ICMS da entrada dos créditos, no caso daqueles contribuintes sujeitos ao regime não cumulativo. Então, aí teria que fazer um net, né, um cálculo mais estruturado sobre saídas e entradas, né, para chegar no valor devido. Então, discutir formatos de cálculo, bases corretas para cálculos de oportunidades ligadas à questão do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, não é uma novidade. Já vem isso há bastante tempo, muito embora em relação ao ICMS puro, o próprio judiciário se manifestou, e agora não existe sequer mais dúvida em relação a este ponto, que deve ser aquele ICMS destacado. E esse já é um ponto importante, tá? Esse aspecto destacado vem sendo utilizado aí para o bem e para o mal, mas muito enfaticamente por todo mundo que está envolvido nessa questão do ICMS-ST, tá? Da base de cálculo, da exclusão do ICMS-ST. Então, esse é o primeiro ponto, tá, pessoal, que é importante. Então, essa discussão de base de cálculo já existia desde a origem, de base de cálculo, não no sentido de fato gerador, mas no sentido de calcular a exclusão, né? Já existia desde a origem da discussão do próprio CMS, da exclusão do próprio CMS puro aí da base do PIS e COFINS. Outro ponto que daí deriva, do qual inclusive deriva diretamente a questão do CMS-T, são as chamadas teses filhotes, né? Porque quando a gente identificou que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, começou o mercado, na verdade foi uma revolução no mercado de oportunidades, né, realmente, porque
também muito derivado das regras de modulação de julgamento, né, que trouxe aí, acabou trazendo um incentivo implícito ou explícito mesmo, para que se discutisse os assuntos no judiciário, aqueles assuntos que não eram pacificados, administrativos, etc. Porque se eu não discuto, eu vou provavelmente perder, no caso do judiciário validar aquele crédito, ou aquela tese, ou aquela oportunidade, eu vou perder períodos passados, porque eu não entrei com essa ação, então isso foi um grande incentivo à discussão, mas também a dimensão da discussão, se afinal eu não posso incluir o CMS dentro da base do PiscoFins, poxa, será que eu posso incluir o PIS e COFINS dentro da sua própria base? Será que eu também tenho que tirar o ISS do PIS e COFINS? A própria questão da CPRB, né? Enfim, e coisas assim. Então, diversas teses filhotes, chamadas teses filhotes, surgiram dessas discussões. Infelizmente, né, o judiciário não tem decidido de uma forma muito uniforme esses assuntos. Então, você vê, por exemplo, né? Então, ele decidiu que o CMS não pode compor a base do PIS e COFINS, mas não decidiu que a CPRB não pode compor a base do PIS e COFINS. O próprio STF validou a composição da CPRB, claro, usando um argumento que é um argumento válido, mas a meu ver questionável, de que a CRB era uma tributação, a forma de tributação sobre, abrindo a tributação sobre folha sobre receita, era uma opção do contribuinte, por ser opcional, não sei que valeria o ICMS, tal como decidido, etc. Estamos discutindo, está sendo discutida a questão do ISS, e não, né, tá uma briga grande aí sobre qual vai ser a linha vitoriosa, e assim por diante, né? Então, várias teses filhotes surgiram, nem sempre uma uniformidade muito clara nas linhas decisórias do judiciário, tá? Eu estou vendo as perguntas aqui, pessoal, como o Felipe colocou, nós vamos repegar essas perguntas, não deixem de ir fazendo as perguntas quando elas vão surgindo, quando vão surgindo as dúvidas, mas a gente vai responder mais ao final. Bom, disso surgiu também, né, como o sistema brasileiro de tributação é um sistema muito complexo, também começou a se analisar as formas de apuração do ICMS, como isso deveria ser refletido ou retratado no sentido da exclusão desses valores de ICMS recolhidos de formas diversas na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aqui, então, agora vocês recentemente, nós estamos falando de ICMS-ST, mas recentemente também teve a questão do DIFAL, né? Também decidido, né, no sentido positivo para as empresas que o DIFAL diferencial de alíquota do ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Mas, especificamente, o ICMS-ST surgiu essa discussão de maneira muito forte. Por quê? Porque o próprio regime de substituição tributária, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é muito utilizado por diversos estados. Então, é um formato muito utilizado, é um meio de estruturação de recolhimento, né, do ICMS devido ao longo da cadeia, muito utilizado pelos estados, pelas diversas facilidades que esse tipo de regime proporciona, no sentido de arrecadação para os estados. Então, uma das grandes discussões, realmente, que surgiram foi a questão de, poxa, se eu excluo, tenho direito a excluir o ICMS normal do PIS e COFINS, eu deveria ter o direito de excluir o ICMS recolhido sobre a forma de substituição tributária do PIS e COFINS. Essa foi, em essência, a discussão que foi decidida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Antes da gente entrar um pouquinho nessa discussão, no que foi decidido pelo STJ, é interessante a gente só saber, falar um pouco do que a gente está falando, o que é esse regime de substituição tributária do ICMS, né? É um regime que foi colocado e alçado a dispositivo constitucional, né? Mas como é que ele funciona operacionalmente na prática? Bom, o ICMS, vocês sabem, né? É um tributo não... Tá normal. Ficou mudo. Agora tá voltando. Tá, tá no mudo, tá no mudo. Oscilou minha internet aqui, pessoal, Agora, desculpe.
Agora Aonde voltou. parou, aonde parou, Felipe? Onde parou para É, vocês? você ia começar a falar um pouco do ICMS-ST, bem no início lá. Tá, isso, perfeito. Então, falando do ICMS-T, então ele é uma forma de recolhimento, né, do ICMS. O ICMS, que vocês sabem, é um imposto não cumulativo e chamado de plurifásico, né, porque ele incide sobre as diversas fases, de operação relacionadas a um determinado produto que vai ser destinado a consumo final. Então, lá eu tenho carro, ou eu tenho, né, enfim, qualquer bem industrializado, eu tenho a fase de produção, as diversas fases de comercialização desse produto até a venda efetiva para o consumidor final. Vocês me ouvem bem, né? Aí, né? Tá tudo certo, né? Tá. Então, normalmente, o que significa ele ser não cumulativo, ser um imposto indireto e não cumulativo? Significa que ele deveria, numa cadeia neutra, né, ou numa perspectiva ideal, incidir efetivamente sobre aquele momento do consumo final, né? E como é que se opera isso na prática? Isso, inclusive, foi objeto bem forte de estruturação da reforma tributária. Eu vou fazendo débitos e créditos ao longo de toda a cadeia, né? De forma a tentar buscar a máxima neutralidade para que, no momento da venda para o consumidor final, todos esses débitos e créditos se compensando tenha a incidência efetiva daquele valor e o encargo seja efetivamente suportado pelo consumidor final. Então, no formato clássico de operacionalidade do ICMS, ele é composto de vários débitos e vários créditos ao longo da cadeia, né? No sistema de substituição tributária, isso não acontece, né? O que acontece no sistema de substituição tributária? É, um dos elos da cadeia, neste caso o ICMS-ST, normalmente é o primeiro elo da cadeia. Quando a gente fala esse ST, normalmente a gente está falando da substituição tributária para frente, né? Num dos casos, então, numa das etapas da cadeia, se recolhe todo o ICMS que vai ser devido nas etapas e cadeias subsequentes, né? Então, normalmente a indústria ou o importador recolhe o ICMS com base numa base de cálculo presumida, presumindo qual vai ser o preço final de venda desse bem e produto e recolhendo pela cadeia inteira, né? Então, se recolhe na primeira, nas demais etapas da cadeia já não existe mais o destaque do ICMS, tá? Mas a incidência, nós vamos ver que ele acaba existindo. Isso foi decidido pelo Judiciário, esse é um ponto bastante importante, tá, para essa discussão. Daí eu estou entrando em aspectos mais técnicos, tá, realmente, tá, pessoal? Bom, mas enfim. Então, o que acontece na ST? Mais uma vez, a concentração fica, a tributação fica concentrada, sob o ponto de vista prático, numa das etapas da cadeia, hoje, normalmente numa etapa inicial da cadeia produtiva de um determinado bem que vai ser levado a consumo, tá? Então, dito isso, quando a gente fala do ICMS-ST, né, o que se tá, né, o que foi, então, qual é o grande ponto, né? Como essas etapas subsequentes não destacam o ICMS, porque ele foi totalmente recolhido já pela cadeia, pela etapa inicial, afinal, essas outras etapas aqui teriam ou não direito a excluir algo, né, da base de cálculo do PIS e COFINS? E essa foi o grande tom e tônica da discussão que foi levada ao Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, foi instado a se manifestar sobre essa temática, né? E disse, não julgou nem sim que não, mas disse que isso daí, olha, eu já decidi sobre o ICMS, então essa questão do ICMS-ST, se é não ST, isso é uma questão infraconstitucional, tem que ser decidida pelas instâncias aí ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça. E foi justamente isso que aconteceu, né? O Superior Tribunal de Justiça decidiu, né? O tema é o 1125, né? Um recurso especial 1896-768, originário do Rio Grande do Sul, né? Foi o leading case aí, né? Que levou essa discussão ao Superior Tribunal de Justiça numa sistemática chamada recursos repetitivos, né? Quando um julgamento é feito nessa sistemática no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, o que ali é decidido vincula todas as autoridades judiciais, tá? Judiciais. Assim como quando o Supremo decide um assunto hoje, tem que ter repercussão geral para ele se manifestar,
ele também vincula todas as instâncias judiciais sobre aquele tema, ainda não as administrativas, tá? Mas esse julgamento foi tido, então, em sede de recurso repetitivo, e ali foi entendido que também o ICMS-ST não deveria ser incluído na base de cálculo do PIS da COFINS. Nós já vamos entrar já na discussão de qual é esse ICMS, tá? Já vamos entrar, mas basicamente só num primeiro momento foi dado o sinal falando, olha, não importa, esse modelo de substituição tributária, ele é um modelo, ele é uma forma de recolhimento do ICMS, apenas. Então, seja você sujeito a regras normais de tributação, seja você sujeito a uma regra de substituição tributária, você tem direito a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Tá bom? Então, esse foi a linha principal, né, decidida pelo STJ. Quando a gente olha, pessoal, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, né, os fundamentos e os votos, né, desse recurso especial, do tema que deu origem ao tema 1125, né? Mas quem leu aquilo vai entender que assim, a base principal é essa mesmo, né? Ou seja, olha, o ST é uma forma de recolhimento apenas, né? Então eu não posso, só por conta de uma alteração da forma de recolhimento, retirar um direito de um contribuinte. Isso é muito colocado, inclusive, essa questão de igualdade de condições, ou seja, poxa, se um contribuinte que está sujeito a uma tributação normal de ICMS tem que tirar o ST, tem que tirar esse ICMS da base do PIS e COFINS, um contribuinte que é sujeito a uma forma diferente de recolhimento deste mesmo ICMS, que só muda a forma de recolhimento, também deveria ter o mesmo direito de retirar esse valor da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Então, essa foi a base estrutural, né? Mas tem um ponto que é muito importante quando a gente vai falar de qual o valor a se retirar, tá? É porque essa discussão, vocês sabem, né, foi objeto de muitas idas e vindas. A própria exclusão do CMS normal foi objeto de muitas idas e vindas no judiciário, mas havia, em relação ao ICMS-ST, uma das turmas do STJ, a segunda turma, salvo engano, decidia que não havia esse direito de exclusão do CMS-ST. Por quê? O que eles consideravam? Eles falavam, olha, depois daquela primeira incidência ali global, na primeira etapa de produção ou importação, aquele CMS que foi recolhido antecipadamente, eles transformaria como custo nas etapas subsequentes. E ao se transformar como custo, ele seria integrado como custo, se aplicaria um margem, ou seja, não era mais ICMS, tinha virado um outro custo, né? Era uma decisão tanto quanto absurda, a meu ver e ao ver de muitos, né? Mas era uma linha definida por uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça. Essa turma, inclusive, no julgamento do lead case, se manifestou também, né? E ela deu mão à palmatória e mudou seu entendimento, né? E qual foi a pedra angular da mudança de entendimento? Eu não sei se todos conseguiram ver, mas depois vale a pena dar uma lida no voto a Sucete Magalhães, que era quem estava falando aí, basicamente pelo entendimento da segunda turma, e quem se manifestou em relação ao voto do relator. O que ela disse, né? Ela falou, olha, a gente sempre decidiu isso, etc., mas eu acho que houve um ponto aí importante que foi trazido na discussão que a gente havia desconsiderado, ou considerado mal, né? Que o ICMS-ST, né, aquele valor recolhido não era um valor definitivo. Então, o pressuposto da segunda turma era que, quando eu transformava o ICMS num recolhimento ST, eu teria tirado o caráter plurifásico não cumulativo desse tributo, transformado ele num tributo direto, incidente uma única vez e, portanto, integrante de custo das etapas subsequentes, né? E, obviamente, que isso era errado, né? Era errado considerar pela própria temática, mas era errado principalmente considerar se observasse os próprios julgamentos e entendimentos do Supremo Tribunal Federal em relação ao assunto, né? Especialmente um deles, que agora eu não lembro onde está aqui que eu anotei a numeração deles, enfim, mas logo passo para vocês. Se alguém tiver aí no chat também pode complementar, mas foi justamente o julgamento do STF em relação à legalidade e constitucionalidade do regime de ST, que ele foi questionado, né, se ele era realmente constitucional, né, aplicar-se o regime de ST justamente por uma eventual afronta à não cumulatividade, etc. E o STF falou, olha, não, o regime de ST é previsto na Constituição, ele é totalmente constitucional. E saibam, ele não é uma incidência única e definitiva. Ele tem que ser confirmado, né,
com base no valor efetivo da venda final daquela mercadoria para o consumidor. De forma que, se aquela base de cálculo utilizada por aquele que está vendendo aquela mercadoria não foi idêntica, né, na venda final, não foi idêntica à base de cálculo utilizada pelo contribuinte substituto, ou seja, aquele que recolheu em nome de toda a cadeia, há direito do contribuinte de pedir o ressarcimento desses valores. Vocês devem lembrar, quem trabalha com ressarcimento de CMS-ST deve lembrar essa base. Então, não importa o que o Estado fale, aquilo era uma presunção. Se a presunção não se confirmar na prática, nessa venda final, há direito a ressarcimento e muita gente diz, vírgula, ao complemento também, no caso das bases de cálculos de vendas serem diferentes, né? Então, esse ponto, pessoal, eu julgo de muita importância realmente para as discussões que a gente vai ter, tá? Aqui. Porque, a meu ver, esse ponto tangencia e toca diretamente com a questão de qual o valor do CMS eu devo recuperar. E daí eu já vou entrar um pouquinho nisso realmente, né? O primeiro ponto só que eu queria colocar é que, mais uma vez lembrando, né? Nós viemos aí de um recurso decidido em sede de recurso repetitivo, ou seja, vinculativo a todas as instâncias do judiciário, né? Porém, não vinculativo às instâncias administrativas, num primeiro momento, né? Porque hoje a legislação brasileira, vocês devem bem saber, isso é um ponto que eu sempre digo que é muito estruturante hoje do sistema, agora já bem mais conhecido, decantado, mas para um assunto decidido no judiciário se transformar em um assunto administrativo em nível federal, estadual, depende de cada ordenamento jurídico estadual, eu preciso de uma manifestação da Procuradoria no sentido de não recorrer mais em relação àquele tema, de recorribilidade em relação àquele tema, né? Enquanto essa decisão administrativa da Procuradoria em colocar aquele tema como um tema de irrecorribilidade, por estar definido no judiciário, a Receita Federal ainda pode, em tese, cobrar esse tributo. É um absurdo, mas é o que está na legislação hoje, né? Ainda não existe uma integração total entre instâncias judiciárias e instâncias administrativas, mas já melhorou, porque antes não havia nem obrigatoriedade de, mesmo a questão totalmente definida, a Receita continuava batendo o pé em alguns temas. Então veio uma lei e disse, olha, tudo bem, você não precisa seguir diretamente o que foi decidido pelo judiciário, numa sede vinculativa para o judiciário, mas se a Procuradoria, né, se manifestar em relação à não recorribilidade desse assunto, você é obrigado sim a seguir aquele entendimento. E foi o que aconteceu, né, com o parecer da Procuradoria, o parecer SEI 4090 de 2024, que manifestou a irrecorribilidade em relação ao ICMS-ST, ou seja, esse assunto passou a virar administrativo, né? Ok, passou a virar administrativo, porém, né, embora administrativo, ainda algumas discussões vinham, como eu falei inicialmente, né? Estou tentando achar aqui o termo da solução de consulta, aqui não sei se eu vou conseguir achar, se alguém, depois eventualmente, se alguém tiver, eu vou pedir, mas eu acho que isso nem vai ser necessário. Mas assim, se definiu que não recorre em relação àquele tema, mas orientou, né, o cálculo daquele crédito em relação ao que ela chamou de valor destacado, né? Valor destacado. Bom, valor destacado, meu Deus, no ICMS-ST, se eu olhar, qual é o único valor destacado? É o valor recolhido pelo substituto na primeira etapa lá, né, que recolhe né, por todas as etapas. Este é o valor destacado. Então, para a Procuradoria, né, então a Procuradoria reconheceu o assunto, mas para a Procuradoria, ela limita aí o entendimento, dizendo que o ICMS, o valor a se recuperar deve ser calculado a partir das retificações de base de cálculo PIS e COFINS com base no valor destacado, tá? Obviamente que esse é uma interpretação totalmente possível, né? Embora, a meu ver, não seja correta, tá? Já vou adiantando aqui. Mas, embora seja uma interpretação possível, que inclusive deriva de algumas extratos do julgamento do STJ, ele chega a falar em imposto destacado, o próprio pedido do contribuinte aqui, que fez toda essa discussão judicial, a meu ver, o pedido dele foi realmente o de excluir o valor destacado, inclusive nas etapas anteriores, né? Então, o próprio pedido que deu origem à causa teve essa base, então isso é um ponto evidentemente relevante.
Mas eu já tenho aqui, até de aspectos jurídicos, eu tenho uma discussão prática muito difícil, Felipe. Daí você pode até me, né, comentar também já. Mas assim, poxa, nem sempre eu vou ter acesso a esse valor destacado. Esse é um fato complicadíssimo. Quem trabalha com ressarcimento CMST sabe a dor que é fazer esse cálculo, que eu tenho que recompor estoque, etc. Então, trabalhar com valor destacado, você imagina, se eu sou um distribuidor ainda, né, um distribuidor grande, que compro da indústria, né, que tenho contato com aquele meu fornecedor, que possivelmente recebia a nota fiscal de entrada daquele bem com o valor de ST ali, claro, né? Poxa, maravilha até, né? Eu vou ter mais uma questão aí de discussão de estoque, né? Quando é que entrou, quando é que saiu, que essa discussão sempre vai existir nesse caso. Mas agora, pessoal, e o supermercado, né? E aquele varejo da ponta mesmo, né? É muito complexo fazer o cálculo nessas situações, né? Exato. Com base no valor destacado. Até, Otávio, quando você vai para a operação de fato, você pega, vamos falar a verdade, XML. Quando você, Otávio, é o fabricante, eu, Felipe, estou comprando de você, como você mencionou, é muito fácil. O ICMS está lá destacado porque você, Otávio, recolheu pelo restante da cadeia, então você destacou, eu peguei aquela nota e está perfeito. Então eu sei que aquele valor na minha saída pode ser possível de cálculo. O problema é exatamente isso. E o terceiro, vamos pensar, eu sou o terceiro. No XML, existe um campo que chama ICMS retido, que é o retido anteriormente, que o correto é sair da fábrica com R$ 100 e todo o Isso. restante da cadeia vir trazendo esse valor como retido. Acontece que, se um desses da cadeia, né, vamos pensar numa cadeia que sai da fábrica, varejista, atacadista, cliente final. Se o atacadista mandou para o varejista sem esse ICMS retido, o atacadista ele não consegue a informação. E ele não ele pode até ligar para o atacadista e falar assim, cara, quanto você pagou lá de ST? Mas não vai ter informação. Então fica Exato. inviável. O correto, sim, existe o campo no XML? Existe. É um campo obrigatório? Não. E aí começa a vir. Pode ser, tem pessoas que põem enche, não dá para também bater o martelo e falar, ó, nenhuma empresa põe enche. Não, com certeza. Tem Isso empresas que aí. preenchem, mas a grande maioria vai ser uma dificuldade você encontrar esse campo preenchido. Na prática, a gente sabe que se você pegar por exemplo, um varejo aí de muitas mercadorias, vários produtos, vários fornecedores, é impossível, na Com prática, ele certeza. ter, de todos eles, ele ter essa informação. Talvez de alguns ele tem. Isso significa perder direitos, né, basicamente, né? E é um Exato. ponto muito, Exato. muito delicado dessa discussão, realmente. Acho que o Pedro aqui até citou, poxa, fere a igualdade. Fere totalmente a igualdade. Quem não está sujeito à submissão tributária tem esse direito automaticamente aplicável de maneira linear. Quem está sujeito a ST tem essas discussões. Eu também acho que um dos principais pontos é que se fere a igualdade nesses casos, realmente, né? Mas é importante, né, pessoal? Como a gente falou, o que dá a vinculação administrativa desse entendimento é o parecer da Procuradoria. E esse parecer, ele cita uma modalidade de cálculo. Então, assim, para aqueles que não querem correr riscos, né, o ideal é se calcular com base na Procuradoria. Eu, de verdade, juridicamente, não concordo com esse entendimento, de forma nenhuma, sempre falei isso, inclusive, com o pessoal da Verity, na estruturação dos produtos, etc. Mas nós temos que reconhecer, porque uma coisa é o entendimento jurídico, outra coisa é a estratégia que você vai trazer para o cliente, né? Porque aí que eu queria colocar, né? Existe uma base muito grande, eventualmente, para fazer uma estratégia mista, né? De repente, fazer um levantamento com base em outras bases, nós vamos falar quais poderiam ser essas outras bases que dão valores maiores, e fazer a compensação do valor líquido e certo, e esperar a devolução, esperar a decisão administrativa em relação a esses demais valores, para daí iniciar uma discussão em relação a eles. Existe a possibilidade de iniciar uma discussão judicial, falando, olha, isso aqui eu já tenho garantido, mas meu modelo de cálculo, que eu entendo mais correto, me gera 3 vezes mais créditos aqui. Então, eu quero a declaração do meu direito a ter a devolução dos valores calculados dessa forma, né? Então, ou seja, como no Brasil nada acaba, nenhuma discussão acaba, eu acho que potencialmente existem discussões derivadas do ICMS-ST. Por quê, basicamente? Então, eu tenho esse modelo de cálculo, né, que é o cálculo que vai olhar realmente aquele valor destacado,
né? Eu tenho modelos derivados, depois acho que o Felipe vai falar um pouquinho disso, como a gente tem trabalhado também, né? Ou seja, de modelos que não chegam exatamente naquele valor de cálculo, mas tentam buscar uma referência mais objetiva dentro da operação do cliente, do que seria esse valor, né? Com base na última operação, por exemplo, né? O último estoque adquirido, né? Veio com essa base de cálculo, com essa estruturação de base de cálculo, então eu aplico essa mesma base a todas as operações. Então, se eu tenho uma certa nível de presunção aí, né? Fazendo, né? Tem o Pedro falando, estamos fazendo pelo IVA, que é um modelo de crédito acumulado que está olhando entradas e saídas mesmo, né? Eu acho que tudo faz sentido, mas a gente sabe que isso vai ser analisado por um agente fiscal, né? Então, esse é o grande problema, né? Mas, falando do que eu acho que realmente deveria ser a decisão, né? A meu ver, por mais que não haja valor destacado na operação de saída do contribuinte substituído, ou seja, aquele que recebeu uma mercadoria com substituição, o valor de saída deveria, a meu ver, deveria ser o considerado. Eu deveria aplicar a alíquota prevista para aquele produto fora do regime de substituição e excluir esse valor das bases de cálculo do PIS da COFINS. É fácil, esse entendimento é ausente de risco? Evidentemente que não, né? Realmente tem riscos embutidos, mas juridicamente eu entendo que ele é muito forte, esse entendimento, né? Agora, eu sempre fui pautado muito por uma interpretação conservadora. Então, independente do que eu entendo do direito, mais uma vez, eu acho que eu tenho que deixar muito claro para o cliente que o mais certo e seguro é fazer o cálculo com base no valor destacado e que pode ser que eu tenha outros valores e daí traçar outras estratégias para ver como eu busco esses outros valores e faço valer meus direitos de maneira integral. Agora, por que eu falo isso realmente, né? Esse valor de saída é o valor mais adequado. Se vocês olharem, pessoal, então assim, o próprio voto, né? O Pedro colocou aqui no chat, eu já vi. Poxa, está sendo ferida a situação de igualdade. Então, se eu tenho um contribuinte que não está sujeito a ST, eu vou calcular sobre a saída dele, ponto final, né? Claro que essa saída teve o destaque, ok, mas eu vou calcular. O que está na sistemática de ST, gente, se fosse pensar, por mais que aquele valor de CMS não está destacado, ele deveria estar sendo considerado na estrutura de precificação, né? Ainda que não com essa rúbrica de destaque, né? Mas aquele CMS que foi recolhido na origem, ele deveria ser repassado proporcionalmente nas operações posteriores, e, né? Sempre isso deveria acontecer. Daí já não mais como ICMS, como um preço. Por isso que a segunda turma até dizia que ali virava custo, etc. Mas no fundo, aquela parcela é a parcela de ICMS que foi recolhida lá atrás, né? O que faltou, sobrou, eu acerto na última operação, né? Então, a última operação, pensando num varejista, por exemplo, a última operação é sempre aquela que está dando origem efetiva ao ICMS devido naquela cadeia, como não é, como acontece no sistema normal. E isso também foi estendido para o regime ST com base na decisão do STF, que disse, olha, aquilo ali o ST é só uma presunção, ele incide de fato sobre o valor da operação final, de modo que se ela for menor do que a presunção, eu recolhi mais ICMS, eu tenho direito ao ressarcimento. Ela não fala do complemento, mas o julgamento do STJ fala do complemento. Inclusive fala da regra que fez com que 70% dos estados adotassem a regra opcional de dizer, olha, contribuinte, você quer abrir mão da restituição e daí não ser cobrado do complemento? Ou você quer ficar no sistema de complemento e restituição? Então, o próprio STJ cita expressamente isso. E isso traz uma consideração muito prática, a meu ver, pessoal. Que eu poderia dizer, mas não, a igualdade não é ferida porque o ST acaba trazendo outras considerações, então estão em situações diferentes. Eu acho que não é esse entendimento. Eu acho que a igualdade está sendo ferida. Mas mesmo que fosse assim, pode ser que se eu fizer o cálculo pelo valor destacado pelo substituto, aquele contribuinte que foi submetido a um complemento recolheu um ICMS adicional em relação àquela operação. Por que ele não teria direito a excluir aquele ICMS adicional do seu cálculo? Aliás, um outro ponto bem interessante que é trazido no julgamento, se cita, embora não seja vinculante, porque é só uma citação, mas se cita que mesmo aquele contribuinte que tivesse, por exemplo, sujeito a um regime, aqueles regimes de fiscalização que obrigam o contribuinte a recolher uma base presumida de ICMS, o próprio julgamento diz que esse ICMS presumido poderia ser excluído, porque ele é recolhido,
de fato, com base numa regra criada pela administração. Então, assim, se eu vou ter complemento lá na frente, como que eu posso ficar fora desses valores que eu complementei, por exemplo? Se eu restituir, né? Se eu tive ICMS a restituir, em tese, se eu estou calculando pelo ICMS ST presumido, eu estou calculando a mais, inclusive, porque eu recebi ICMS de volta, né? Por isso que eu acho que tecnicamente aí realmente está havendo um equívoco. Eu entendo que o sistema de substituição tributária é muito complexo e pouca gente entende ele na prática. Mas, a meu ver, para quem realmente conhece o sistema e como ele foi estruturado e decorreu, inclusive, das decisões judiciais vinculativas em relação ao tema, ele teria que ter esse destino. Então, é um pouco disso, pessoal, que eu queria trazer. Em relação a questões gerais, eu acho que tem esses 15 minutos finais, né, Felipe, para a gente conversar um pouco e ver as perguntas aí, como é que estão. Espero ter sido, né, um pouco, ter trazido elementos interessantes. Mas o que eu queria ressaltar, pessoal, aí daí olhando com a mentalidade aí de empreendedor jurídico, tá? É assim, eu posso olhar o copo meio vazio e falar, putz, está difícil de calcular, etc. Ainda tem uma oportunidade, né, que agora, inclusive, virou administrativa. Mas essa oportunidade está limitada para essa forma de cálculo. Mas já surgiu uma nova tese, né? Que aí busca mais valores para as empresas com base no cálculo cheio, vamos falar assim. Tese essa que a Verot, inclusive, tem a metodologia de cálculo cheio, você consegue fazer até comparação e falar para o cliente quanto que ele está botando na mesa aí e trazer mais valor, mais projetos para vocês, enfim, e coisas desse tipo. Esse ponto eu queria ressaltar muito. Perfeito. Até emendando esse ponto, hoje a gente no software a gente trouxe duas metodologias, porque eram duas metodologias que foi antes do parecer da PGFN, que já eram metodologias que os escritórios estavam trabalhando, vendendo na época, como eles estavam ingressando com a ação ou estavam já até pedindo homologação e tudo mais, então foi a metodologia que, com o nosso entendimento aqui, a gente chegou na melhor metodologia que a gente achava possível, né? Então são duas metodologias que até já estão mais antigas, mas porém o pessoal ainda continua usando. Então a gente tem uma que justamente fala do que você mencionou, que a gente observa as saídas. Então a gente olha a saída, calcula lá o ICMS por, vamos dizer assim, Não. não sei se posso falar MVA, mas o ICMS por dentro ali do que seria o Isso ICMS. o ICMS que incidiria naquela operação não fosse a regra Exato, de substituição e que vai acabar incidindo por uma regra de restituição ou complemento ao final de um e- período, né? Enfim. exato, exatamente. Então a gente utiliza essa regra como uma metodologia. Então a gente observa as saídas, transforma ela, acho que foi a melhor forma que você colocou, transforma ela numa operação de como se houvesse o ICMS comum. E aí você aplica ali, você acha o seu ICMS da cadeia e o seu ICMS da cadeia você abate do seu PIS/COFINS. Essa é uma metodologia. É, conforme a gente evoluiu, também veio a discussão de, olha, eu preciso também retirar o ICMS da entrada dessa metodologia, porque muitas pessoas entendem também que eu tenho que fazer o mesmo raciocínio da saída na entrada, fazer o net da operação e excluir esse. Óbvio, o valor vai ser menor, com certeza, porque assim você está aplicando a entrada. Muitas vezes a entrada fica maior que sai. Bom, a gente sabe todos o trabalho que dá, mas a gente trouxe também essa segunda metodologia para respeitar quem quer uma postura mais conservadora, quem, Claro. né? Então, a gente traz também essa segunda metodologia. Então, a primeira é baseado nas saídas, a segunda, entrada e saídas. E agora, o sistema vai ter a opção do parecer da PGFN, tá? Essa opção já está em teste. Até para vocês entenderem, pessoal, a dinâmica, toda a criação de uma ferramenta da Verot, no primeiro momento, a gente faz testes internos e faz nossas considerações e traz todo o potencial. Depois dessa eventual teste, a gente libera essa ferramenta para um ou dois escritórios parceiros só para ver se está tudo se encaixando, se está fluindo dessa forma, se a gente considerou todas as possíveis opções, porque sabe, né? Cada cliente tem o seu detalhe, vamos dizer assim, a sua operação única, né? Então a gente libera para ver se a gente considerou todas as etapas.
Feito esses testes, volta para a gente libera para vocês. Então, considerando todo esse teste, então a gente acredita que vai estar disponível da plataforma na primeira quinzena de abril. Então, primeira quinzena de abril, isso, abril mês que vem mesmo. Então, primeira quinzena de abril, a gente já vai trazer a metodologia da PGFN, tá? Com retificação. Falando de retificação, todas essas metodologias, a gente está seguindo a mesma retificação do exclusão do ICMS na base, qual seja a exclusão do resultado no 670, na operação de fato. Para quê? Para que a Receita também, ou para que você tenha a visualização daquela exclusão na nota, tá bom? Então, às vezes o pessoal fica com dúvida, poxa, é ajuste que vocês fazem, é uma redução no crédito, um aumento no crédito, ou é um ajuste a débito? Como é que vocês fazem isso? Não, a gente faz pelo 670, que é a mesma ideia da exclusão do ICMS. Como eles utilizaram, como o Otávio bem disse, como eles utilizaram a base da exclusão do ICMS para fazer todo esse raciocínio do ST, a gente utilizou a base da exclusão do ICMS para fazer todo o raciocínio da retificação, que a gente acredita que com certeza é o que a Receita vai, vamos dizer assim, vai se pronunciar, ou muito difícil ela criar um campo novo dentro do 670. Considerando que tendo reforma tributária, e com a reforma tributária a gente sabe que vai ter uma mudança gigantesca nas obrigações acessórias, ao meu ver, né, não faz sentido eles criarem um campo agora no FD Contribuições, tá? Então, mas lembrando, é uma opinião nossa interna. Então, por isso que a gente está lidando ela como se fosse uma exclusão de ICMS de 670. É o mais conservador possível, tá? É, e até aproveitando, eu vou começar a ler o chat de vocês. Eu vi que teve bastante dúvidas que vocês acabaram discutindo, acabaram interagindo ali no próprio chat. Eu não, aí eu não Eu sei posso, se eu posso, eu posso ajudar aqui também, Filipão. Ó, pode por ser. exemplo, aqui teve uma pergunta, não sei exatamente, é Rita, eu acho, né? Não, ou tá respondendo a Rita. Como não foi recolhido pelo primeiro da cadeia, não tem destaque no registro. Na prática, foi tratado como custo. É verdade, na prática, todo mundo faz isso mesmo. Se quem sabe, né, no modelo DST, mas essa prática eu entendo como até incorreta, né? Deveria ter um destaque do ICMS para ser repassado. Esse ICMS que foi recolhido, ele ser repassado como ICMS ao longo da cadeia mesmo, né? Quem olhar formas de cálculo, até às vezes alguns modelos circulam até na internet, tem modelos que fazem exatamente dessa forma, destacando o ICMS ao longo da cadeia para não ser tratado como custo, porque de fato, mais uma vez, é só uma forma de recolhimento, né? Aquele ICMS não deveria compor custo, tecnicamente, tá? Mas na prática eu concordo que acontece bastante. Quer ver? Tem Eu uma tenho uma dúvida. pergunta que eu achei muito interessante aqui para o final, pessoal, que até perguntou aqui, o Murilo. Otávio, então qual seria a sua posição pessoal? Isso eu acho que é legal. Usar a metodologia de saída e enfrentar possível questionamento da Receita ou entrar judicialmente e garantir o cálculo? Acho que ela é uma pergunta que ajuda aí todo mundo também. Pessoal, o que eu acho? Como profissional, tá? Da área de direito, com toda essa experiência que eu tenho, eu acho que a grande questão é transparência no posicionamento junto ao cliente. Porque quem vai decidir isso tem que ser o cliente, mas ele tem que ter todas as informações relevantes. Primeiro ponto que eu colocaria: tecnicamente, eu concordo com a exclusão com base na saída, e isso eu colocaria para o meu cliente também, que juridicamente eu entendo dessa forma. Mas diria para ele que hoje o cenário não está favorável a esse entendimento, porque a Procuradoria falou, né, e se posicionou em relação ao valor destacado, né, como a gente conversou. Então, nesse momento, eu faria daí para ele três hipóteses, né? Eu falaria, olha, dentro disso você pode correr o risco, mas isso, olha, tem o risco de ser autuado, né, e de trazer essa discussão. Claro que vai ter essa discussão toda pós-autuação, e ela traz pontos positivos e negativos. Positivo, evidentemente, é fluxo de caixa, que pode ter cliente que esteja precisando desse fluxo de caixa, né? Então ele tem que considerar essa opção também. Então eu tenho fluxo de caixa, mas depois posso ter uma atuação que posso perder na esfera administrativa, eventualmente, e daí ter que ir para um judiciário com garantia né, com garantias, né, com oferecimento de garantias, etc. E esse é um ponto sensível, então tem que colocar
com clareza toda essa situação. Eu posso, como falei, fazer, por exemplo, um perder comp já do valor total e só usar o valor incontroverso e deixar com que esse assunto seja resolvido por outros, né? Ou seja, na evolução desse assunto, de repente eu tenho uma sinalização positiva de algum órgão e daí eu já utilizo o restante, que já vai estar lá pendurado, né? Esse ponto tem um ponto de bom, é que você não precisa entrar com uma ação judicial, pode ser que o cliente não queira, então você já usa e fica guardando um pouco. E de ruim é que você fica numa posição meio passiva, realmente, né? E o outro posicionamento seria: eu vou aproveitar aquele valor em controvérsia e vou entrar com uma discussão. Esse do meio, eu meio que descartaria para essa hipótese. Em algumas hipóteses a gente usa como estratégia jurídica de discussão, mas eu acho que para essa não faz sentido. Eu deixaria mais assim: ou você usa completo, sabendo do risco, e vamos discutir, mas tem que estar claro o risco, o cliente tem que estar comprado nisso realmente, tem que fazer sentido, ou você discute judicialmente esse valor adicional e vai tentar formar um entendimento favorável no judiciário, que argumentos, como a gente viu, há, né? Enfim. Exato. A dúvida do Pedrinho nessa metodologia só serve para quem o ICMS-ST da origem na origem do processo, correto? Acho que você está falando da PGFN, né? A metodologia E, da PGFN que a gente vai trazer isso, para o é isso mesmo. software é aquela que a gente vai olhar, vai de alguma forma olhar o ST, com certeza. Então, para quem estiver comprando ali do fabricante, vai ser mais fácil calcular. E claro, a gente vai entrar em âmbito de XML daí, tá? Porque daí a gente sabe que não existem os destaques ali nos SPEDs. Mas também a gente vai olhar esse segundo campo que eu mencionei, que é o ICMS retido. Vai ser um ou outro, vamos dizer assim, né? Então, para quem compra direto da fábrica, é igual você mencionou, talvez vai ter aí um valor legal. Para quem não compra direto da fábrica, compra de um segundo da cadeia, de um terceiro, vai, infelizmente, depender ali do destaque ali do ICMS retido anteriormente, tá? Então, mas ainda a gente está analisando, mas sim, vamos trabalhar com o XML pelo fato de dos SPEDs não ter essa informação quando você é terceiro ou segundo da cadeia, tá? É. E eu acabo também até respondendo já a dúvida do Guilherme, né, que ele perguntou dos SPEDs, do XML. Então, sim, a gente vai trabalhar com XML nessa metodologia da PGFN, tá? É, a dúvida da Aline, a metodologia que considera entradas e saídas, seria considerando a nota fiscal eletrônica de terceiro, né? E vocês estão utilizando como critério para o cálculo somente a última compra ou as últimas compras. Nessa metodologia, Aline, a gente não usa XML, nessas duas metodologias, tanto na saída, que foi como o Otávio mencionou, ou nessa de entradas e saídas. Sabe por quê? Como a gente transforma a operação no ICMS próprio, então a gente pega a informação constante nos SPEDs. Então, lá no FD Contribuições, eu pego aquelas informações, eu pego aquela base, aquelas operações que tiveram, que foram compras de substituídos, né? E faço ela com o ICMS próprio e calculo ali. O sistema, ele já tem uma base onde ele identifica a operação, ele vê o estado que essa operação está ocorrendo e ele já traz até as alíquotas internas do estado. Então, ele tem toda uma parametrização interna para trazer essa informação. Porque, como eu mencionei, ela não vai ter, como não tem essa informação no SPED, se eu pegar o que está no SPED e fazer vezes a alíquota do PiscoFins, por exemplo, vai dar zero. Então, a gente usa o FD como uma buscador de operação. Em paralelo, o sistema entra com a tecnologia dele, observando cada operação e trazendo as alíquotas aplicadas para cada estado que ocorreu aquela operação. E aí sim aí ele entra na dinâmica do raciocínio de exclusão do ICMS-ST na base, tá bom? Ô Felipe, eu acho que uma pergunta importante é de quais setores, né? O pessoal, a Cíntia perguntou, mais gente perguntou quais setores aplicáveis, né? E são muitos, pessoal. Aqui o pessoal falou Exato. produtos elétricos, materiais de construção, muitos alimentos, PET, farmacêuticos, em alguns casos. Vocês darem uma olhada, acho que o artigo, salvo engano, é o 527 que começa lá do regulamento CMS São Paulo. Não tenho de cabeça, já tive muito tempo esse de cabeça. Tá lá elencado todos os produtos só em São Paulo, porque daí eu tenho também outras legislações de outros estados que podem serem aplicados em uma situação ou outra, mas São Paulo sempre foi muito estruturado em cobrar ST, né? Cobrou de muitos produtos.
assim, é um universo sem fim a quantidade de produtos. Então, realmente, construção civil tem muitos produtos com ST. Mercado farmacêutico tem muitos produtos com ST. Automotivo tem muitos produtos com ST. Tanto os automóveis em si, quanto partes e peças. Daí tem parte ST, parte não ST. Combustíveis ST. Enfim, Exato. e vários outros. O que a gente precisa lembrar também é que muitos desses estão na monofasia do PiscoFins, daí não tem nem recolhimento de PiscoFins, daí realmente não tem muito o que se falar de tirar, né? Embora Exato. tenha gente que construa teses aí em cima disso também, tá? Exato. Uma dúvida do Murilo também, o Murilo perguntou: eu posso retificar as notas fiscais antigas para incluir o valor destacado, considerando que eu sei o ST de origem? Murilão, infelizmente não tem como. Você não consegue retificar XML. Você consegue cancelar, mas tem o prazo lá. Então, quando o cliente emite o XML, ele pode cancelar, ou muitas vezes ele pode fazer uma carta Isso. complementar da nota fiscal, tudo, mas tem um prazo. Como a gente está falando de operações de 5 anos para trás, até do mês passado, talvez, não tem essa possibilidade. Infelizmente, você não vai conseguir, né? Pelo fato de não conseguir retificar o XML, tá? É. É, a Eu Adriana, tenho um interessante aqui só, Felipe, que eu pode peguei também, mandar. que é acho que é do Robson aqui, que ele falou, Otávio, ó, obrigado, excelente explanação, tal. A título de exemplo, então um produto vendeu um produto ST, valor total da nota 550, 460 era de ICMS e ICMST era 90, ICMS próprio, né? É, então, ele diz assim, o valor de 90 não está incluso na base de cálculo do PiscoFins. É verdade. O substituto, aquela indústria, não faz sentido. Ele está recolhendo um ICMS de terceiro, aquilo não é riqueza dele. Então, ele não vai botar na base do PiscoFins. Então, ali já existe uma exclusão. Muitas vezes se confundiu esse fato para dizer que as outras etapas não teriam o direito a isso. Mas tem justamente por isso. Porque esses 90 não é uma riqueza deles, é uma riqueza que está recolhendo em relação às etapas posteriores, que está compondo a operação das etapas posteriores. O grande problema está, Robson, é que esse valor não é destacado. Então, daí realmente que fica a dúvida, né? Se eu devo considerar esse valor para excluir ou se eu devo realmente considerar minha operação própria. Eu entendo, mais uma vez, que seria, até para isso, seria operação própria. Porque imagina uma operação, tem esses 90 de CMST, né? Daí eu tenho atacado e varejo, imaginando que seja um atacado só e um varejo só. Esses 90, quanto que vai percentualmente para o atacado e quanto que vai percentualmente para o varejo? Né? Ninguém fala, mesmo quem fala do destacado, né? Ninguém discute isso, né? A própria Procuradoria ela não falou. Mas espera aí, se eu tenho 3 elos de cadeia, como é que eu faço com isso, do destacado? Todo mundo vai usar o destacado? Faz sentido isso? Né? Então, uma das incongruências, inclusive, desse formato de cálculo que está sendo ventilado pela própria Procuradoria. Exato, exato. A Adriana perguntou de postos de combustíveis podem fazer a exclusão. Não sei a opinião do Otávio, mas acredito que não, por causa que Sim, o PIS e COFINS incidente da operação que o isso. posto faz é monofásico. Tem gente que entra com ação judicial dizendo que do mesmo jeito que o ICMS está incluso lá dentro, tal, o PIS e COFINS estaria incluso lá dentro. Mas monofasia é diferente de substituição tributária, tá, gente? Monofasia realmente daí, na linha daquela discussão da segunda turma lá, é uma única incidência. Né? A substituição tributária não é uma única incidência, é uma incidência antecipada que considera as incidências posteriores, entendeu? Mas então assim, mas daí se for discutir isso é pela via judicial. Se vocês procurarem, existem discussões aí de várias empresas de grande porte do setor de combustíveis que buscam fazer essa exclusão justamente nesse sentido, mas judicialmente, tá, pessoal? Perfeito. Bom dia. Em relação às empresas de autopeças ou outras, em que os produtos são, em sua maioria, monofásicos, não teria o PIS/COFINS a recuperar decorrente do ST no ICMS. Do ICMS. Fazer parte de um produto que aplique-se a monofásico PIS/COFINS, correto? Acho que você acabou até respondendo, né, que o monofásico é um caso à parte, né, Otávio? Exatamente, exatamente. Otávio, você acredita que a chance da Receita não questionar se usarmos o método de saídas é grande? É. Acho que muitas empresas usarem o método, a Receita não terá como questionar e vai virar uma nova ação judicial de muitos.
Eu acho que pode ser realmente esse o cenário, realmente, né? Ou seja, essa discussão vai surgir, seja de quem utilizou o método completo, né, de base cheia, seja daquele que está entrando com uma ação para garantir esse método que é melhor, né? Eu acho que tem uma grande chance disso virar uma nova tese, uma nova discussão, realmente, a meu ver, que é o que eu coloquei. E acho que a gente, pessoal, tem que ver isso como oportunidade, mais uma vez, né? Infelizmente, assim, infelizmente que vai ter uma nova discussão, porque poderia já ser o valor maior para todo mundo fazer, mas o fato de ser uma nova oportunidade também joga muito, tem muitos honorários na mesa aí já, né, também, né, para ingresso de ações, para, enfim, né, discussões, chegar lá na frente e ganhar, enfim. Então, a gente sabe, quem é desse mercado sabe que dá para fazer desse limão uma limonada. Exato. A Murilo agradeceu. Imagina. É, a... Vamos lá, bom dia. Então, em resumo, na entrada, se o ICMS-ST vier retido, destacado na NF, podemos excluir esse ICMS-ST da base de cálculo do PIS e COFINS. Se o meu cliente paga o ICMS-ST na saída, destacado, também podemos excluir esse ICMS-ST da base de Isso, cálculo do PIS e COFINS. isso, isso mesmo. Exato. É claro que aqui, né, o STU vai estar na saída ou na entrada, tá? Então, assim, né, o da saída, como levantaram lá em cima, o substituto já não vai pagar. A própria regra já é clara nesse sentido, né? O da entrada é que eu vou excluir realmente. Se na entrada tiver meu ST, eu já posso pegar esse valor, pela metodologia da Procuradoria, eu pego esse valor e já retiro da saída, né? Exato. Essa tese, pessoal, é só para os substituídos. O substituto ele já não tem Já, a esse própria ST na legislação, né? base. A Exato. A própria. própria legislação já tirou ele da base. Isso dá do PIS e COFINS, né? É, Acho que daqui a pouco, infelizmente, tem que se dirigir para o fim, né, é, Felipe? pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, Acho que então eu não. vou encerrar. Deixa eu só ver se vai ter mais dúvidas. Acho que não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E, Ah, e, e obrigado. daí, pessoal, só se vocês tiverem dúvida depois, né, manda uma mensagem para o Felipe, né? A gente pode depois responder também, tá? Ah, perfeito. Não, pessoal, fiquem tranquilos. Até passar aqui uns pontos para vocês. Agora caminhando para o encerramento. A gente vai disponibilizar sim um vídeo, tá? Vai ficar no nosso canal do YouTube. Para quem é assinante Verot, vai estar também no quadro de avisos quando a gente colocar esse vídeo no nosso canal. Mas acompanhe nosso canal porque a gente está colocando agora. A gente vai colocar mais podcast lá. A gente já gravou dois, para quem já assistiu. São temas muito legais. E a gente está colocando mais dois. Tem alguns que são até mais aspectos mais técnicos do podcast, tá? Então sigam que esse também vai subir para o para o YouTube, tá? E também vamos disponibilizar para vocês, sim. Mas às vezes é melhor a gente mandar o link para vocês do YouTube do que o vídeo em si, no, por e-mail, para vocês baixarem, né? Fica mais fácil no YouTube, que daí vocês conseguem assistir depois, conseguem trabalhando e escutando, fiquem super à vontade, tá? É, da dúvida da Jaqueline, de um cupom de desconto para quem assinar a plataforma. Sim, para quem assistiu esse webinar, manda para o time comercial, fala que você participou da exclusão do CMS-ST, do webinar da exclusão do CMS-ST. Ele é como se fosse um cupom, tá? Então, podem mandar mensagem para o nosso comercial que quem assistiu, quem participou aqui do webinar e queira conhecer o software ou queira assinar a plataforma, vai ter um desconto sim para quem participou, tá bom? E é isso. Novamente, Otávio, agradeço a disponibilidade de tempo, agradeço aí o compartilhamento de experiência, tá? A gente espera a gente cada vez mais avançando com esse tema e fazendo outros webinars juntos aí. Mas, novamente, obrigado por todo esse tempo dedicado, tá? Pô, eu que agradeço, Felipão. Então, obrigado aí, pessoal. Foi um prazer, viu, falar para vocês. Show. Pessoal, eu agradeço também o tempo de vocês, pela interação de vocês, as dúvidas que vocês mandaram. Eu vi que vocês conversaram bastante aqui no chat. É o que a gente quer promover mesmo. A ideia é todo mundo tá no mesmo barco,
Ainda mais com reforma tributária, a gente está caminhando nesse barco. A gente não sabe se o barco vai afundar, se vai chegar no destino, mas a gente está todo mundo no mesmo barco. Então, agradeço a presença de todos, pela interação de todos e vamos se falando. E qualquer dúvida que vocês ficarem agora, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem para a gente, tá bom? Pessoal, boa semana a todos, muito obrigado e até mês que vem. Mês que vem vai ter um webinar de reforma tributária, então fiquem atentos que a gente já vai também divulgar. A gente vai trazer um professor, mas eu não vou dar spoiler, senão a equipe de marketing mata eu, tá bom? Então, falou, pessoal. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, gente. Obrigado aí, todos. Obrigado, Felipe.